importância do design em um projeto de game? A importância do design não só no projeto de games, mas em qualquer conceito de passar uma mensagem, necessite comunicar algo, ele tem uma importância fundamental porque é ele que vai dar uma base narrativa que vai nortear a campanha e nortear a imagem, nortear o conceito, e através do design que a programação ela vai conseguir abstrair as bases técnicas dos jogos e conseguir tornar acessível ao contexto do público. Então o design é muito importante para traduzir toda a ideia do jogo. Então o design ele é o responsável pelo sucesso do game? Então, ele é um dos fatores, né? Ele é um dos elementos, mas na realidade a gente tem que entender que esses elementos eles andam associados, né? Você não pode dissociar, lógico, quando você faz uma produção de jogos, você consegue fazer a decupagem, né? Então você vai ter quem cuida da parte de arquivamento, quem cuida da parte da programação, do roteiro, da história, da direção. Inclusive os jogos têm, os mais complexos, eles têm diretor de fotografia, que funciona quase como no cinema mesmo, é o diretor de fotografia do jogo. Se você muda o diretor, você muda a imagem do jogo, né? E o design ele é um desses elementos que, junto com a jogabilidade, o roteiro, a fluência da programação, ele vai construir, né? Então, o design ele é responsável, ele é importante, não é o único elemento, mas ele que corrobora para os outros serem. Né? Bacana. Segundo os dados da consultoria GFK, responsável por medir o mercado de game no Brasil e no mundo, o Brasil é um dos países que mais investiu em consoles do sistema de sétima geração. Nos últimos anos, ficando atrás apenas de França no quesito dinheiro gasto com consoles. Ainda segundo a consultoria, 26% dos brasileiros já são jogadores assíduos ou eventuais de consoles, que corresponde ao mercado de 45 milhões de pessoas. Este número representa em cifras que ultrapassaram em 2013 1 bilhão de reais. Você acredita que o Brasil é uma espécie de galinha dos ovos dourados do mundo dos games? E empreendedores que entrarem nessa área vão se dar bem? O Brasil está tendo uma notoriedade na produção de jogos. A gente vê que na parte de produção tem muitos profissionais nacionais envolvidos em projetos de multinacionais, projetos grandes. Isso na parte de produção, o Brasil está tendo um destaque. Na parte de consumo, sim, teve esse boom, né, no consumo de jogos, teve toda essa importância. Agora, a gente está no mercado, a gente está vivendo uma era global de instabilidade econômica, né, se você olhar no âmbito geral. Você tem uma crise europeia e até o Brasil, ele teve um crescimento econômico, agora ele deu uma estabilizada, ele tende a dar um declínio. Então, a gente tem uma série de fatores que ela acaba sempre afetando um pouco essa parte do mercado, né? O Brasil ele é um bom polo de jogos, né, para venda dos consoles. Mas assim, o ideal é a gente analisar assertivamente o que fez ele ser isso, né? Que é a mesma questão quando você fala, por exemplo, da importância da conexão. O Brasil é um dos mais conectados, né? Você fala, nossa, que legal. Inclusão social, inclusão digital, todo mundo no Brasil é conectado porque ele é um país evoluído? Na realidade, não. O Brasil ele é um país que está conectado, que todo mundo acessa o Face, o Twitter, que era recordista no Orkut, porque ele tem tarifas telefônicas abusivas. Né? Como a tarifa telefônica é muito cara, era muito mais barato alguém pagar R$ 1 na Lan House e ficar uma hora falando com um amigo, do que ligar para o celular, ligar para a casa dele e ficar 10 minutos, 1 minuto falando. Então, na realidade, é uma máscara. Foi um problema que o Brasil teve, que as pessoas achavam outro meio de suprir, e daí ele se projetou dessa forma. Mas a gente tem um mercado interno que, embora tenha um crescimento das classes econômicas, da classe C, ultimamente ele vai tendo algum problema e o Brasil ele não vai entrar numa era muito boa, né? Que os especialistas dizem, né? Lógico, o entretenimento, a indústria do entretenimento ela é forte, ela está crescendo. Mas esse ano o mercado de trabalho, o mercado de vendas e o comercial, a gente está numa era meio estranha, né? A gente está numa era em que você tinha a Sony, pioneira no eletrônico, passando por problemas. A época que você tinha uma empresa que até então não tinha tanta importância no mercado, que é a Lenovo, que agora teve um destaque, né? Então o Brasil ele é um polo de vendas de jogos e, lógico, os empreendedores que souberem trabalhar com a cultura nacional, com o estilo de venda para o mercado, ele tende a se sair melhor. Mas a gente tem que considerar que os jogos, principalmente quando você fala das plataformas digitais, dos jogos online, ele passa por aquele fenômeno da cauda longa que acontece no marketing digital, né? Cauda longa é o seguinte, você perde um pouco no generalismo e você ganha na especificidade. A partir do momento que você tem na internet, para você montar um site e um de jogos ou algum mecanismo digital, você não tem os mesmos custos que você tem para a estrutura física,
A cauda longa possibilita que você faça alguns testes na internet, ela te dá alguma vantagem. Mas até aí essa é uma questão que a gente pensa nos jogos digitais. Então o Brasil é sim um polo de jogos, é da cultura nossa, jogar assim, o brasileiro ele está em destaque, ele está. Agora, para definir como galinha de ouro, a gente tem que olhar todas essas condições econômicas e tentar fazer uma projeção de pelo menos 5, 6 anos para ver se esse mercado aguenta, porque o jogo tem um tempo para ser desenvolvido, né? Alguém hoje que fala, nossa, o Brasil tá vendendo muito, tá comprando muitos jogos, eu vou entrar, ele vai ter que ter um tempo para estudar, 2 anos estudando, 1 ano programando, 1 ano comercializando. Daqui 5 anos ele vai começar a vender o jogo dele. De repente, daqui 5 anos, o mercado é totalmente instável. Então, você tem que ter esse projeto, né, para conseguir entender. Até porque, segundo o Instituto Ipsos, que é o maior instituto de pesquisa, a partir do ano que vem vai mudar totalmente as classes sociais, né? Então mudou a regra para definir classe social. Então você a partir do ano que vem não consegue mais comparar a classe C com a C dos anos anteriores, porque é outra classe C, né? Então você não tem mais esse comparativo, teve um rompimento histórico. Porque no Brasil tinha um problema que, por exemplo, quem ganhava muito tinha medo de declarar e falava que ganhava menos. Quem ganhava pouco tinha vergonha e falava que ganhava mais. Então, por essa disparidade de você colher os dados de informação, as classes sociais do Brasil elas não são muito bem definidas também. Você não tem como acertar no marketing muito definido para o Brasil quem é a classe C, o que diferencia ele da B, porque é uma coisa meio que placebo, ela não é muito real. Então, sim, o Brasil hoje ele é um foco de jogos, mas daí tem várias questões que a gente tem que analisar também, além da pirataria, umas outras coisas que tem que ver. O que faz ele ser e como que se ele consegue sustentar nesse contexto comercial. Né? Legal. Estilos. Quais competências você julga importante para quem deseja ser um empreendedor na área de games? Então, primeiro, lógico, o básico é o empreendedor, a gente tem que deixar claro que o empreendedor não é necessariamente o produtor. Né? Tem as pessoas que produzem os jogos e querem comercializar, mas tem alguém que de repente ele tem o feeling do empreendedorismo, mas ele não sabe muito bem da produção. Então ele pode depender de um programador, de um designer, sem problemas. Né? Mas a competência lógico, o cara vai ter que conhecer sobre videogame, ele vai ter que conhecer mercado, ele vai ter que conhecer pelo menos o básico. Né? Agora, a competência fundamental para o empreendedor no mercado de jogos é ele ser muito líquido, no sentido de conseguir se moldar às realidades. Ele tem que ter um plano estratégico muito aberto, muito bem organizado, concatenado e muito bem predisposto a mudanças. Né? O mercado de jogos ele é meio assim. Né? Então, você tem hoje um planejamento, você tem que saber fazer algum corte, alguma adaptação para ano que vem, o próximo. Então, uma das principais atributos que o empreendedor de jogos tem que ter, primeiro que é o conhecimento do mercado, depois ele tem que saber que tem que estar em constante atualização, ele tem que ter um conhecimento da tecnologia, ele tem que ter um pouco do conhecimento do design, alguma coisa de programação, mas principalmente ele ter essa competência administrativa no sentido de tomar decisões rápidas e conseguir implementar o quanto antes os projetos dele tornando realidade. Isso vai garantir o sucesso dele e uma segurança e uma estabilidade mais forte no mercado. Deixa algumas dicas para quem deseja entrar na área de games. Para quem deseja entrar na área de games, tem aquela dica clichê que todo mundo fala, né? Que você tem que fazer o que gosta. Quando você faz o que gosta, você faz melhor, né? Mas até aí é aquele padrão Walt Disney, né? Esse daí é o lindo, né? Então, lógico, você vai primeiro tentar fazer o que você gosta e ver se vai te dar uma condição de sustentar. Mas sim, se você gosta de jogos, lógico, você vai executar melhor. Agora a dica que eu dou é não ter medo de arriscar nos projetos, né? Quando eu dou aula de jogos, a principal questão que eu vejo é a pessoa falar, eu não sei programar, não sei desenhar. A questão do desenho é o que eu sempre falo. Você tem personagens influentes e personagens fortes feitos com forma geométrica. Então não é nenhuma questão de você ser o Leonardo da Vinci do design, né? A questão é de você confiar muito no seu potencial e saber que você pode fazer algo simples sem precisar simplificado, né? Porque o Einstein fala a diferença de ser simples e simplificado. Ser simples é você usar o recurso que você tem, fazer alguma coisa direta, assertiva e que funciona. Ser simplificado é quando você tem que ficar explicando tanto aquilo que por si só ele não tem uma vida útil, né? Por si ele não representa nada e você tem que ficar simplificando e cai um pouco naquela coisa mais tediosa, né? Então tenta pelo simples, não precisa querer começar fazendo um jogo hiperrealista, totalmente tridimensional. Vai pelo seu limite, então faça alguns testes, arrisca, não sei programação, começa pela linguagem mais fácil, não sei desenhar, tenta animar algum pixel, alguma forma geométrica, faz um jogo
um Tetris, um jogo de labirinto, ser uma coisa fácil. E depois você vai incrementando o seu bolo, né? Você vai crescendo com o projeto. Então, a dica que eu dou é primeiro pesquisar muito, ver qual área que você acha melhor, porque de repente a pessoa adora desenhar e não suporta programação, ou adora programar e não suporta design. Então, tente achar alguma pessoa que te complementa quanto a isso, alguma ajuda. Não se obrigue a fazer alguma coisa da área que você não gosta, porque de repente você vai achar que não gosta da área, quando de repente você não gosta de um detalhe dela, mas dos outros você tem afinidade. Então procure parcerias, procure conselhos, não escute alguns conselhos também, escute alguns, mas não todos, e principalmente arrisque, né? Dê as caras, termine o jogo, vai até o fim, vê como fica, vai atrás, não tenha vergonha do seu projeto, né? Eu acho que é isso, é autoconfiança e autoconfiança no projeto, na sua qualidade e ver qual a maior afinidade com a área. Isso vai te ajudar muito no mercado. Obrigada. Nada.